Agora há pouco, o Vasco anunciou nas suas redes sociais a renovação de contrato do Pumita Rodrigues. O uruguaio vai ficar na Colina por mais 2 temporadas, pelo menos. Ele que é lateral direito de origem, perdeu espaço nessa temporada, mas nas semifinais jogou até mesmo na lateral esquerda. Então é um jogador que agrada muito ao Fernando Diniz. Pumita fica por mais 2 anos no Vasco, Débora. O Vasco anunciou hoje a renovação do lateral Puma Rodrigues, o Pumita. O clube informou que o novo vínculo do atleta com o Gigante da Colina será válido até dezembro de 2027, Lucas, com possibilidade de extensão por mais 1 ano. Outro final feliz, né? A torcida vascaína queria a renovação, o cara mostrando versatilidade, jogando na direita, na esquerda. É um cara de seleção uruguaia. Uma boa pro Vasco, gostou dessa notícia? Claro, Flávio, com certeza, né? O Puma é o coringa do Vasco, né? Acho que a gente pode falar assim, um jogador que é lateral direito de origem, mas fechou o ano jogando na lateral esquerda e muitos até dizendo que na lateral esquerda ele foi melhor do que na direita. Ele tá indo muito bem até o último jogo, que ele deu uma vacilada. Mas acho que o saldo dele é positivo, né? Com certeza, muito positivo. Chegou até a atuar no ano passado com o Rafael Paiva também na ponta direita, na ponta esquerda. Então é um jogador bem a cara do Fernando Diniz, né? O Diniz é um técnico que gosta muito desse jogador que saiba atuar em todas as posições, rode o campo. Inclusive o próprio Diniz falou sobre isso, né? Que queria a permanência do Puma Rodrigues. Em diversos momentos, quando perguntado, ele confirmou que o Puma é um jogador importante. Foi tranquila a renovação? Foi... Tranquila, o Puma quis ficar. Todo mundo queria, Até né? O Internacional chegou a sondar o Puma Rodrigues, só que ele não abriu negociação. Ele pediu pro agente dele não abrir negociação, porque ele queria resolver com o Vasco da Gama antes de tudo. Então ele mesmo mostrou sempre esse desejo de permanecer. Eu acho que é válido, né? Ter no elenco um atleta que quer ficar no Vasco é o melhor dos mundos. Então o Puma aí confirmado. O Vasco tem a permanência do Puma, tem a situação do Paulo Henrique, que ainda também é uma incógnita, não sabe se vai. Como é que tá a situação do PH? O PH é um jogador que tem contrato com o Vasco ainda, mas... Vai até quando o contrato deles, Flávio... Não acaba agora não, né? Não acaba agora não. Acho que acaba no final do ano que vem ou no final de 27. Eu posso confirmar daqui a pouco, trazer essa informação. Só que o PH foi um atleta que recentemente recebeu sondagens do mundo árabe, colocando um salário bem alto para ele, e também sondagens do futebol europeu. Ele balançou com essa proposta. Jogador de seleção brasileira, muito valorizado. Então, a permanência do PH também não está confirmada para 2026. E o que eu recebi de informação é que o Vasco está aberto a fazer negócio por qualquer jogador, dependendo da oferta, né? E o PH é um jogador com uma idade mais avançada. É a hora dele, de repente, ir para fora, fazer né? uma estabilidade financeira, né? Então, também tem essa situação. Eu acho que a permanência do Puma já é pelo menos meio caminho andado aí para a lateral direita em 2026. E talvez tenha influenciado na indefinição do PH você ter garantido o Puma ali na direita, né? Com certeza, com certeza. O Puma é um jogador, volto a repetir, muito importante para o Vasco, cara. Jogador assim, muito irregular, nota 10, nota 6, mas eu acho que é um atleta aí que vai ser importante também para a próxima temporada, olhando essa reformulação aí para 2026. O que tem mais de novidades, de pendências? O PH vai até dezembro de 2027. Até dezembro de 2027. Boa. Mas, como ele disse, a diretoria está aberta a uma possível negociação, teve valorização, chegar uma oferta boa de fora, principalmente. Tem conversa, tem jogo lá, né, com o Vasco, até pela situação da carreira do atleta, uma oportunidade, brilhou esse ano, pode ser a chance dele conseguir um contrato melhor lá fora. O que tem mais de pendências aí, novidades? Tem a situação do Lucas Oliveira, vocês apuraram aí? O que vocês podem passar? Não, essa daí é com o Veni. O Veni ontem trouxe essa, Lucas né? Oliveira, novidade do zagueirão do Vasco, não é mais do Vasco? Não será jogador do Vasco, ele está indo para o Ceará. O Novo Horizontino também chegou a fazer proposta para esse jogador. E a negociação é o seguinte, o Vasco libera de graça o jogador para o Ceará e ele vai ter o mesmo salário lá no Ceará, por isso que ele topou. O contrato dele é de 1 ano, só que o Vasco vai manter um percentual de venda futura de 30% desse atleta. Eu acho que para o Vasco, maravilhoso, porque o jogador não era utilizado, teoricamente tem um salário ali que você tem um custo, o jogador ele não seria usado pelo Fernando Diniz, então você abre aí uma brecha na folha salarial, libera o jogador, ainda mantém um percentual de 30%. Ah, mas poderia cobrar algo. Beleza, é um jogador que hoje está desvalorizado. O Vasco iria ganhar quanto? Ou seja, você ia correr o risco de perder uma boa negociação, tendo em vista que é um jogador que já dificultou a saída. Em outros momentos o Sport tentou a contratação e ele não quis ir. O Vasco quis fazer negócio, mas ele não quis ir. Então assim, libera logo o jogador e você abre essa brecha na folha salarial. Ô Lucas, tem muita conversa com o técnico também, imagino, né? Conversa ali com o Diniz, você gosta dele? Você pensa, pode liberar? E eu acho que o Diniz nunca foi fã do Lucas Oliveira, deu poucas chances. A zaga se firmou com Cuesta e Robert Renan, chegaram no meio do ano, até
Até então a dupla era indefinida, né? A zaga não vinha bem. E o que você acha que faltou? O Lucas Oliveira, o Diniz realmente não gosta, não mostrou potencial, jogou pouco, né? Flávio, eu vou te falar, eu acho que oportunidade foi algo que não faltou pro Lucas. Quando Lucas teve, não aproveitou, muita oportunidade. Né? No primeiro semestre, né? Sim, no primeiro semestre com o Carille ele teve oportunidade, o Diniz também chegou a dar oportunidade para ele. Teve um jogo, inclusive, que o Lucas foi muito bem, o Vasco Flamengo no Maracanã, o Robert Renan sai com aquele problema da condução, o Lucas Oliveira entra invertido, e ele vai muito bem. Só que depois ele ganha outras oportunidades e não vai bem. Então, assim, o Diniz tentou, em determinados momentos da temporada, o Diniz optou até pelo Hugo Moura na zaga, ao invés do Lucas Oliveira. Então, assim, eu acho que o melhor caminho, definitivamente, pro Lucas, olhando aí a próxima temporada, é uma saída. E até falando, né, continuando com esse assunto, o Vasco já tem uma peça de reposição pro Lucas Oliveira, tá, Flávio? Que é o Alan Saldívia. Alan Saldívia é um jogador aí de 23 anos, uruguaio. A informação é que o Vasco já conversou com o Alan se animou com o projeto que o Vasco ofereceu a ele. Ainda não tem nada certo, mas a parte entre Vasco e jogador com relação ao projeto já está tudo certo. O Vasco agora está conversando com o Colo-Colo para buscar aí uma negociação. Caso avance, a expectativa é que avance nesses próximos dias, tá? O Vasco quer definir a situação do Alan Saldívia o quanto antes. O Alan vem por um empréstimo até o final de 2026 com opção de compra. O Vasco está negociando com o Colo-Colo, logo em seguida da negociação com o Colo-Colo, o Vasco buscar e acertar os últimos detalhes com o Alan Saldívia. O Vasco está trabalhando, inclusive, eu vi muita gente falando aí nessas últimas horas nas redes sociais sobre muitos nomes, né? Surgiu aí o nome do Arias, ontem à noite surgiu o nome do Arias. Ex-Flu. Arias. Já ficou no Flamengo, já voltou pro Fluminense e agora não vai. Ele não sai do Wolverhampton. Surgiu o nome do Otamendi ontem. O Vascaíno tá animado para 2026. Só que eu fui perguntar, né? Porque vale a pergunta. E o que eu recebi de resposta foi: o Vasco busca para 2026 um projeto olhando para a Sul-Americana, que é a competição que o Vasco vai disputar. Eu acho que o vascaíno ele pode sonhar com grandes nomes, porque não pode acontecer. A gente sabe que o mercado ele às vezes traz algumas coisas que ninguém espera. Só que o projeto do Vasco para 2026 é um projeto sul-americano. Então, até um recado para o vascaíno: não adianta sonhar com grandes nomes, porque vai acabar se frustrando. Inclusive, então, assim, você me permite fazer uma pergunta a ele, Flávio? Claro. Você tem informação se o Vasco ele vai manter essa postura que teve na última janela, no sentido de tentar a contratação por empréstimo ou sem custo, ou vai ter uma grana a mais aí para poder fazer o investimento? Ô, Vene, inclusive foi algo que eu apurei até ontem, tá? O Vasco ele vai manter o mesmo padrão de contratação do meio do ano. O Vasco vai apostar, né, em jogadores jovens do mercado sul-americano. O Admar Lopes, diretor executivo do Vasco, é um profissional que tem uma experiência no mercado sul-americano muito boa. A gente já viu na última janela Andrés Gomes, Carlos Cuesta. E o Vasco, depois dessa janela do meio do ano, tem uma carta na mesa, que foi o fato do Vasco ter contratado o Andrés Gomes e o Carlos Cuesta com um projeto de seleção. A informação é que ambos, no primeiro momento que o Vasco chegou falando sobre essa possibilidade deles virem para o Vasco e jogar na seleção, eles mesmos desacreditaram, só que eles jogaram na seleção colombiana. Foi tiro e queda, né? O Andrés Gomes e o Carlos foram Cuesta, convocados para a seleção. O Andrés Gomes, na final da Copa do Brasil, mesmo com a derrota, ele ganhou o prêmio de melhor jogador. Então tudo isso está pesando e está fazendo com que o Vasco ganhe ainda mais força para contratar esse tipo de jogador no mercado do futebol sul-americano. Então o Vasco tem essa negociação com o Alan Saldívia para repor a saída do Lucas Oliveira. O objetivo do Vasco é melhorar o elenco, então sai o Lucas Oliveira, chega o Alan Saldívia, um uruguaio de 23 anos, que veste a camisa do Colo-Colo, então o Vasco melhora o sistema defensivo. E a informação também que eu tenho é que outro nome que o Vasco está trazendo para o setor ofensivo é o Johan Rojas. Não trazendo, né, mas está buscando contratar mais um jovem colombiano de 23 anos, que hoje pertence ao Monterrey do México. O Vasco também já apresentou esse projeto a ele, gostou do projeto. A informação é que o Johan Rojas é um atleta que sempre está no radar da seleção colombiana, mas nunca é convocado, e o Vasco chegou com essa carta na mesa. O Andrés Gomes foi convocado, o Cuesta foi convocado, então você chegando no Vasco tem essa possibilidade de ser convocado. Então a informação é que o Vasco trabalha com um projeto de curto prazo para o Johan Rojas chegar e talvez até pegar uma Copa do Mundo. Então hoje são esses dois nomes aí. Deu super certo, né? Com os dois colombianos, né? Fica também um recado para os outros jogadores enxergarem no Vasco essa possibilidade de voltar à seleção, seja da Colômbia ou outra seleção sul-americana. Fala do Botafogo. Então é isso aí, família vascaína. O Vasco vem se movimentando,
né, muito bem, de forma sigilosa no mercado da bola, contratando jogadores que ninguém, tá olhando, que ninguém tá analisando. O cara chega aqui no Vasco, começa a jogar bola, e aí o Vasco pode fazer até uma futura venda, né, podendo ter um lucro muito alto. Isso é muito importante para o clube. Então, assim, o diretor executivo de futebol do Vasco vem trabalhando nisso, né? Edmar Lopes conhece muito, né, o mercado, conhece, né, sabe garimpar bem esse jogador. A gente tá vendo aí o Andrés Gomes jogando muita bola, foi o destaque, foi o grande, foi o melhor jogador, né, da final da Copa do Brasil. Infelizmente o Vasco não conseguiu esse título, mas agora é pensar, né, na próxima temporada. E é isso aí, chegando, uma hora o Vasco vai conquistar. O Vasco não pode chegar nessa final e depois ficar 10 anos sem chegar a outra final, não. Tem que toda a temporada tá chegando ali pro time começar a pegar aquela experiência e no futuro próximo começar a levantar títulos, né, para dar aquela oxigenada, né, nos troféus, né, do Vasco da Gama. E falando sobre o Mercadão da Bola, só uma informação de que o Vasco tem interesse no zagueiro Otamendi. Está em fim de carreira, o jogador já passou por diversos times, né, da Europa, Benfica, entre outros times, e é um jogador que o Pedrinho quer, né, a contratação. É um reforço de peso. Para mim, Vasco indo atrás do Otamendi é um cara assim para chegar, para fazer igual o Paê, parar o aeroporto. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!